É muito legal começar a semana aqui, reunidos, em comunhão, louvando a Deus, buscando a Deus, aprendendo dele mais um pouquinho. E esse tema de hoje é top, porque amigos na casa, eu não precisava nem de pregar, né? O testemunho da galera aqui já é impactante, muito impactante. Culto amigos na casa é um negócio legal, porque eu vejo mais ou menos assim, quando eu faço alguma coisa legal, alguma coisa top, e que mexe comigo, pode ser a coisa mais simples do mundo. Se eu comer uma pizza num lugar diferente, eu achar ela da hora, eu vou chegar pro pessoal perto de mim e vou falar pra eles: olha, eu fui num lugar, comi uma pizza assim, assim, assado, e ela é da hora. Pode ir lá. A partir do momento que eu começo a conhecer alguma coisa e gosto, e isso começa a tocar sobre a minha vida, eu começo a recomendar isso para as pessoas em minha volta. E o culto dos amigos na casa, ele funciona mais ou menos assim. Porque você não pode vir aqui e se alimentar sozinho, ficar com o bucho cheio, mas ver as pessoas perto de você vazias, fracas. Eu acredito que o culto amigos na casa é exatamente isso. Eu conheci esse Jesus todo-poderoso, e eu não posso reter ele só para mim, cara. A partir do momento que eu me enchi dele, eu vou começar agora a transbordar na vida de outras pessoas. Então é isso, que através da sua vida, não sei se tem amigo seu aqui hoje, parente, às vezes ele nem veio aqui, mas ele vai conhecer o Jesus que você adora. Ele vai conhecer o Jesus que você carrega, seja através daquilo que você fala, seja através do seu jeito de agir, não sei, mas tem que haver alguma coisa diferente em você que vai chamar a atenção deles. Amém? Amém, gente? Ah, que bom. E o tema a gente escolheu aqui hoje: acolhidos pelo amor. Oh, glória. Esse lugar tem que ser um lugar de acolhimento. Esse lugar tem que ser um lugar que a gente tem que ser bem recebido. Porque isso aqui não é nosso, cara. A gente está fazendo isso para Deus e por Ele. Então quando chega alguém novo aqui, sabe qual é o meu dever e o seu? É acolher essa pessoa com amor, com o mesmo amor que você foi recebido um dia, com esse mesmo amor que esse Deus te demonstra todos os dias. É o nosso dever acolher, chamar para perto. Não é só falar um oi ali na entrada, mas é andar pertinho, sabe? Andar junto, chamar para um GC. Mas a gente vai trocar ideia sobre isso. Eu vou ler só um versículo e a gente vai discorrer um pouquinho aqui dessa história que já é bastante conhecida, mas depois a gente vai parar num outro ponto. 1 Samuel, capítulo 18, no verso 14. 18, 14. Não, esse aí é o 20. É o 14, mas é o capítulo 18. Assim: Davi continuou a ter êxito em tudo que ele fazia, pois o Senhor estava com ele. Simples. O Senhor era com Davi em tudo aquilo que ele fazia, amém? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Esse versículo foi logo depois dele ter vencido ali a guerra contra os filisteus. Todo mundo sabe aqui que Davi derruba um gigante chamado Golias, certo? Vamos lá, vamos comigo, todo mundo conhece essa história, né? Vamos lá. Então Davi derruba aquele gigante, Golias, então tem vitória de Israel sobre os filisteus. E naquele momento, onde eles estavam sendo afrontados e tudo mais, soou como um alívio, soou como um algo de Deus mesmo. Mas isso aqui é só para retratar o início de uma das amizades mais conhecidas em toda a Bíblia, que é a amizade de Davi com Jonatas. Jonatas, para quem não sabe, ele era filho do rei Saul. E Saul, depois de um certo tempo, com o sucesso de Davi nas batalhas e tudo mais, ele começa a ter uma inveja ali de Davi. O pessoal começa a ver que Davi era meio diferenciado, e ele começa a ficar meio invejoso, meio com medo de perder o lugar dele. Ele era o rei. E Jonatas era seu filho, também um homem de guerra, um homem forte, estava ali nas batalhas. Mas isso não impediu que Jonatas amasse a vida de Davi. E como eu disse no começo, aqui nasce uma das mais lindas amizades que a gente vê na Bíblia. E aí eu começo a pensar, falo: meu Deus, esse cara
ele era filho do primeiro rei de Israel. Ele, em ordem lógica, ele seria o sucessor do seu pai. Se tudo corresse bem, ele seria o próximo rei. Ele podia se achar, ele podia se sentir a última bolacha do pacote, mas Jonatas tinha um negócio diferente. Sabe aquele amor que eu acabei de citar aqui? O mesmo amor que eu recebo é aquele que eu imparto, é aquele que eu quero demonstrar. Jonatas tinha alguma coisa diferente. Ele não deixou com que o status ou a posição dele ou o cargo dele fosse maior do que o amor que ele sente pelo próximo. Isso eu trago para os nossos dias. A gente fala tanto em trazer pessoas, em convidar pessoas, em encher esse lugar aqui para a honra e glória de Jesus, mas a gente está preparado para receber pessoas? A gente está preparado para cuidar verdadeiramente e amar as pessoas? A gente está preparado para receber alguém nos nossos GCs e tratar eles com carinho, com amor, cuidar deles verdadeiramente? Quando a gente fala de acolhimento, não é pegar na mão ali na entrada e depois, acabou. Vou te convidar uma vez, se você não veio, já era. Não é esse o intuito. O intuito é que a gente tenha esse mesmo coração de Jonatas. Que mesmo o pai dele não curtindo muito Davi e procurando até matar ele, Jonatas honrou a amizade. Ele honrou a vida do seu próximo. E o link hoje a gente vai falar sobre amizades. Amizades que transformam as nossas vidas. Amizades que nos levam a outros lugares. Amizades verdadeiras e firmadas no Senhor. A gente vai lá para continuar em 1 Samuel, agora no capítulo 20, verso 14 e 15. E que você me trate com o amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas se eu morrer, trate a minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Jonatas e Davi, eles criaram uma amizade muito top, onde eles se gostavam mesmo, eles se amavam, a ponto de Jonatas até arriscar a sua vida e sua posição ali no reinado do pai dele, para que Davi pudesse fugir e não ser morto por Saul. Então eles criaram laços muito fortes. E numa dessas conversas, Jonatas fala assim: ó Davi, que você me trate com lealdade no Senhor, enquanto eu estiver vivo, do mesmo jeito que eu vou te tratar. Mas se acaso um de nós for embora, um de nós morrer, que você trate com a mesma lealdade a minha família, os meus descendentes. Isso é forte, cara. Porque eles fizeram aqui um compromisso e um ato de lealdade perante o Senhor. Não foi aquela minguinha assim, não. É sério. É uma aliança perante Deus. É tipo casamento, gente. É uma aliança perante o Senhor. É algo sério. Eles fizeram uma aliança, fizeram um trato de lealdade, então seriam leais um ao outro em vida, e depois, se algum deles morresse, eles seriam leais à sua família. Faz exatamente não, eu não vou fazer essa conta agora, mas em janeiro do ano passado, 1 ano e 4, né? 1 ano e 4 meses atrás, eu estava lendo a Bíblia, e de vez em quando eu vou lendo, aí o Senhor fala alguma coisa e eu marco. Eu tenho umas anotações no meu celular que é só para isso. Eu estava lendo sobre esse assunto, ele falou: marca aí. Eu não sei quando eu vou usar, não sei quando eu vou pregar sobre isso, mas marca aí. Marquei lá, janeiro de 2021. Eu lendo sobre isso, e aí eu abri lá em 2 Samuel 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando ele era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou a Jezreel, que a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. E ao ouvir isso, a ama do menino tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Há 1 ano e pouco atrás eu estava lendo essa passagem, o Senhor só fala assim: marca aí, Mefibosete. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou arrumar com Mefibosete, gente? Eu vou usar isso aonde?
estamos aqui, culto dos amigos, e vamos falar sobre Mefibosete. Para quem ainda não conhecia, Mefibosete então é o filho de Jonatas. Lembra? É isso, neto de Saul. Aquele cara que tinha amizade e tudo mais, então restou um deles. Mefibosete então nem é muito falado na Bíblia, é uma história muito rápida, mas é um negócio muito impactante. Vocês viram que numa dessas guerras, uma dessas lutas, saiu aí Saul, Jonatas, eles eram guerreiros, eram top, mas saíram para guerrear e dessa vez deu ruim. Eles não conseguiram vencer e foram mortos pelas mãos dos inimigos. Agora imagina, primeiro rei, o povo que tinha pedido o rei, isso não era a vontade do Senhor, mas o povo que tinha pedido um rei, eles se sentiam seguros ali, porque tinha um rei, tinha alguém sobre o comando deles, e o primeiro rei deles ali acaba de ser morto na batalha, e o pior, aquele que seria o sucessor, também morreu. Imagina o desespero dessa galera, tipo, acabaram de destruir a gente, daqui a pouquinho estão invadindo aqui, daqui a pouco estão dominando tudo aqui, isso vai ser muito ruim. O que a Ama, a menina que cuidava do filho de Jonatas, pensa? Eu vou fugir, porque ele é um descendente direto da casa aqui de Saul. Eu vou pegar esse menino e vou embora. E aí começa uma história muito louca, porque esse menino com 5 anos, mal conheceu o pai direito, o avô, é muito pequeno, às vezes nem lembrança dele teria depois, mas uma coisa marcou a vida dele. No meio desse tempo de fugindo aí para não ser pego pelos inimigos, a mulher que cuidava dele tropeça. E quando ela tropeça, o menino que era perfeito cai no chão. E quando ele cai no chão, a palavra fala que ele ficou aleijado dos pés. Então, aquele que era perfeito, agora já não era mais perfeito. Ele tinha agora uma deficiência nos seus pés, então ele não conseguia andar direito. Não explica direitinho como era, se ele não andava de jeito nenhum, mas provavelmente ele tinha uma deficiência que o atrapalhava de caminhar como os outros. Pensa na vida louca desse moleque. Então ele já perdeu o vô, perdeu o pai, talvez um futuro sucessor do reino, de uma vida top. Agora ele tem que fugir, ele era perfeito, agora ele tem problema nos pés. E diz que a mulher que levou ele para um lugar que chama Lodebar. Lodebar é conhecido como um lugar da miséria, lugar seco. O cara sai do lugar onde tinha tudo do bom e do melhor, e agora ele vai viver num lugar onde reina a miséria e a sequidão. Um pouquinho para frente desse capítulo, a gente vai ler daqui a pouco. Já lá no capítulo 9, a gente estava lendo no 5, Davi agora ele se estabelece como o rei de Israel. E aí uma das coisas que Davi faz, que é muito bonito, que é honrando aquele compromisso, aquela aliança que ele tinha feito. Lembra que eu falei que eles fizeram uma aliança e um compromisso perante o Senhor, amém? Aquilo que a gente faz perante o Senhor não é um trato qualquer, tem que ser levado muito a sério. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente coloca o nosso nome, muito cuidado com aquilo que a gente fala que vai fazer perante o Senhor, porque Ele vê tudo e todas as coisas. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele não ia deixar para trás aquilo que ele tinha prometido. Lá no capítulo 9 ele tem um start, ele fala: opa, eu tinha prometido um negócio para o meu amigo. Aí chama a galera e fala assim: opa, tem alguém aí que sabe de algum parente próximo, alguém da casa ali de Saul que ficou vivo? Pelo menos um, alguém, existe algum deles vivo? Vem uma das pessoas que trabalhava ali para Davi, ele fala: Davi tem um rapaz, e o nome dele é Mefibosete, e ele é filho de Jonatas. Foi só ele que sobrou. Capítulo 9, em 2 Samuel capítulo 9, versos 5 ao 7. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, ele curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete.
E Mefibosete respondeu: aqui está o seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Eu quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, o seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Meu Deus do céu. Se é para ele, vamos fazer mais forte. Puro, simples é a palavra do Senhor. Deus é bom, cara. Deus é muito bom. Então ele lembra daquela aliança que ele fez, e ele perguntou: opa, tem alguém aí? Sim, tem um rapaz com um probleminha nos pés, que chama Mefibosete. Então, por favor, manda chamar. Chamou Mefibosete. Mefibosete chega perto dele. Tipo, eu sou seu servo, eu quero te servir. E tal. Ele fala: não, parou. Eu estou fazendo isso porque um dia eu fiz uma aliança com seu pai. E pela bondade, pela casa dele, pela aliança, por aquilo que um dia eu aprendi, que ele cuidou de mim, ele me amou, ele me ajudou para que eu não fosse morto. Hoje eu trato de bondade sobre a sua vida. Cara, ele é restituído com terras e tudo mais que Saul tinha, mas esse não é o ponto. Eu não vim falar de prosperidade. A gente já teve uma aula aqui agora mesmo, mas eu vim falar de algo mais importante. Se puder colocar só o versículo 7, por favor, de novo. Versículo 7. Não tenha medo, disse Davi. Eu quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você, o ponto é aqui, gente. E você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Cara, isso vale mais do que qualquer terra, mais do que ouro, mais do que prata, coisas que a ferrugem consome. Mas existe algo que não pode ser tirado. A gente vai falar agora de 3 pontos, para você decorar e gravar isso no seu coração. 3 pontos que uma verdadeira amizade, ela nos ensina. Fala aí comigo. Primeiro, amizades verdadeiras e conexões verdadeiras te levam para a mesa. Amizades verdadeiras, cara, não é aquele que vai chegar e vai despejar ouro no seu pé. Amém, se alguém fizer, viu? A gente não recusa. Mas, cara, amizade verdadeira é aquele que vai te levar para a mesa. É aquele que vai ter um tempo com você. É aquele que vai sentar com você, vai olhar nos seus olhos e falar: o que eu posso te ajudar, cara? O que eu posso fazer por você? Segundo ponto, essas amizades verdadeiras que te levam para a mesa, eles vão te ensinar o que é ter um momento de comunhão. Todas as vezes que a gente falar de sentar à mesa, lembre-se, é um momento de comunhão. O cara estava lá, esquecido, tinha perdido tudo, e de repente agora ele está sentado na mesa, em comunhão. E o terceiro passo é: as verdadeiras amizades te levam para a presença do rei. Cara, não é qualquer um que pode sentar à mesa do rei, é? Não era. O rei tinha uma mesa exclusiva com pessoas só ali do alto escalão, vamos falar assim, só aqueles que eram realmente próximos dele. Então não é qualquer um que não era qualquer um que podia se assentar à mesa do Senhor. Não é qualquer um do rei, não é qualquer um que podia sentar ali com ele, trocar ideia com o rei, ter aquele momento de comunhão. Isso era para poucos. Isso eu falo na vida nossa aqui, física, terrena e pequena. Mas amizades verdadeiras, aquele que realmente conheceu a Jesus e ele quer te apresentar, quando ele te apresenta Jesus, ele te leva para a mesa. Ele vai te ensinar o que é ter comunhão entre os irmãos. E a partir de agora, você não está mais longe. Agora você está pertinho do rei.
Você está colado com Ele, agora você anda junto com o Rei. Cara, não importa o que você fez um dia, não importa qual a situação que você foi achado. Talvez você tinha alguma deficiência. Você foi chamado exatamente desse jeito, para vir para a mesa do Rei, para vir, para estar perto dele, porque é diante da comunhão, é diante dessa presença, é diante da presença do Rei é que as coisas acontecem. Ele nos amou exatamente do jeitinho que a gente era. Eu lembro o dia que eu me firmei na igreja. Falo, o que Deus está querendo comigo, cara? Estou tudo errado. Ele te quer do jeitinho que você está aí errado. Isso não abre as portas para você continuar do jeito que você está. Mas Ele te chama do jeitinho que você está aí hoje. Porque Ele te ama demais, cara. E sabe qual é o jeito da gente demonstrar o amor para com Deus? É quando você entende que Ele te amou exatamente do jeitinho que você é. Mas quando você começa a amar Ele de todo o seu coração, você aceita ser transformado e mudado por Ele. A gente está numa igreja que não vai ficar aqui te batendo e te mostrando e apontando seus defeitos. Quem te convence do seu erro e do seu pecado é o Espírito Santo. O nosso dever aqui é vir e expor a palavra do Senhor. Vocês sabem exatamente aquilo que é certo e o que é errado. Eu sei exatamente aquilo que é certo e errado, aquilo que eu faço de errado. Mas a gente está aqui como igreja exatamente para te acolher. Te acolher por um amor que um dia me acolheu. Te acolher com um amor que um dia eu fui acolhido. A transformação veio com o tempo. Para alguns mais rápido, outros mais demorado. Mas a transformação vem. Se você verdadeiramente entendeu o amor de Deus sobre você, você vai amar Ele de todas as suas forças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora a gente vai mudar um pouquinho aqui o foco. A gente vai continuar falando sobre um amigo, mas esse é mais do que o seu best friend aí, viu? Esse ele é maior e acima de qualquer amizade terrena que a gente pode ter. O nome dele é Jesus Cristo, amém? Quantos aqui tem Ele por amigo? Se você ainda não tem, cola nele. Ele é seu amigo. Fala com Ele, troca ideia com Ele. Ele está aí, Ele está doidinho para te ajudar. Mas a gente tem que entender esse convite. Mateus 11, verso 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos parar no 28 aqui, por enquanto. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui o Senhor, Jesus, nosso amigo, Ele vai fazer 2 convites. A gente vai falar do primeiro, depois do segundo. Mas o problema é que a gente muitas vezes para no primeiro, porque a gente se dá por satisfeito em viver o pouco. Mas Ele tem muito pra gente. O Senhor Ele fala que você que está cansado e sobrecarregado, chega a Ele, chega até Ele, e Ele nos aliviaria, certo? Quantos aqui tem problemas, tem coisas para arrumar aí? Ou todo mundo aí tem uma vida perfeita? Misericórdia, é só eu que tenho BO, não é possível. A gente tem lutas, a gente tem problemas, a gente tem coisas que a gente quer mudar. A gente chega carregado e sobrecarregado perante o Senhor. E Ele fala que Ele vai nos aliviar. E isso é maravilhoso. A gente sentir alívio por uma coisa é maravilhoso, não é? Mas isso ainda é pouco. Sabe por quê? Alívio ele é um negócio instantâneo. O alívio é um negócio que... Vou te dar um exemplo. Quando eu era mais novo, uma vez eu encanei de... Gente, era meio desviado, hein? Encanei de ir lá na Expo Agro, igual vai ter aí agora. Eu tinha uns 15, 16 anos de idade. Juntamos aquela galera, foi pra lá. Passar frio, vai ser bobo. A gente foi pra lá. Ficou lá até acabar o show e não sei o que. E na hora de ir embora? Na hora de ir embora, de madrugada, todo mundo novo, ninguém tinha dinheiro. Ligamos pros pais. Não, ninguém vai buscar aí agora não. Uma galera de uns 7, 8 meninos. E agora, cara? Uai,
tem dinheiro para pagar táxi não. Não roda ônibus agora. Perna para quem tem. Morava lá no Jardim Flórida. Expoagro lá do outro lado. Quem tem uma ideia da distância aí. E meus amigos tudo ali, no Alvorada, Progresso, uma distância para ir de pé, cara do céu. E a gente pegou e teve que voltar de pé, não tinha outra escolha. E viemos andando, e deu uma caminhada legal, gente. Depois de ficar em pé, igual bobo, um tempão lá ainda, chegamos lá em casa quebrado. Só que quando eu cheguei na minha casa, o que eu fiz? Tirei o tênis, deitei na minha cama. Que alívio. Eu cheguei na minha casa. Eu senti aquele alívio na hora. Eu senti um alívio, falei, meu Deus, cheguei. Estou vivo, graças a Deus, não faço isso mais, misericórdia. Larga a mão de ser bobo. Esse é um alívio, é um negócio imediato. Você acabou de acontecer ali, você sente esse alívio. Mas o convite do Senhor para as nossas vidas não é um alívio instantâneo, imediato. Ele tem coisas mais profundas para nós. Vamos continuar aqui no verso 29 e no 30. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu Deus do céu. Aqui no 28 ele falou sobre um alívio para aquele que chega carregado, cansado, sobrecarregado e tudo mais. Mas agora ele te faz o segundo convite, e esse é o brabo. Ele chega e fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso sobre a vossa alma. No primeiro convite é onde a gente costuma viver, tipo aquele negócio, o Senhor é o gênio da lâmpada. Senhor, eu estou com uns problemas, resolve aí para mim, eu estou aliviado. A gente para aqui, mas Ele não quer isso para a gente. Ele quer muito mais. Ele quer algo mais profundo. E a profundeza do Senhor está aqui. Eu não quero só te dar alívio para agora. Eu quero dar descanso para a sua alma. Descanso depois de alguns dias que eu fiz aquela caminhada, vem. Mas o alívio é um negócio imediato. Então Ele não quer te dar algo imediato. Ele quer te dar algo sólido. Ele quer te dar descanso. Ele quer dar descanso para as nossas almas. Mas isso é facinho de fazer? Não. Mas Ele dá uma mão para a gente. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. No 30 ele fala: porque o meu jugo é suave e o meu fardo. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que ele está falando aqui para mim e para você? Ele fala assim: Thales, sozinho, esse peso está embaçado. Esse peso tá pegando, não tá? Eu vou te fazer um convite então. Você está a fim de fazer uma troca comigo? Seu jugo está meio pesado, seu fardo está te fazendo meio arrastar. Eu te faço um convite agora. Você me ama? Beleza. Então, me passa esse fardo aí, que ele está muito pesado para você. Toma o meu. Ele é mais leve. Esse aí você vai conseguir carregar, cara. Esse aí você vai conseguir caminhar. Com esse aí vai ser meio diferente. Sabe qual que é o dever da igreja? O nosso dever como igreja é levar as pessoas além do primeiro convite. É fazer com que elas conheçam o segundo convite. Nós não vamos te oferecer aqui nessa casa um alívio imediato para você ir embora feliz. Mas nós vamos te mostrar o segundo convite, que é andar juntinho com Ele. É andar pertinho dEle. É o jugo aqui, ó. É Ele te ajudando aqui, ó. Seu fardo tá difícil, tá pesado. O dele é mais leve. O jugo que tá sobre você tá ruim. Ele tá aqui do teu lado. Nós como igreja, nós estamos aqui para isso. Não vou te chamar para algo fácil, algo que te alivia, algo que vai te dar prazer momentâneo. Não, vou te chamar para conhecer um Deus que tem uma vida eterna para você. Tem uma vida eterna para você. O que Ele fez não é algo imediato, Ele fez algo para toda eternidade. O Senhor Jesus não morreu por mim e por você para que a gente tivesse uma vidinha legal aqui, tivesse um carro e fosse feliz da vida aqui, e depois se perdesse no inferno.
Ele veio, Ele morreu numa cruz, Ele entregou o seu corpo, Ele derramou do seu sangue, para que um dia nós passássemos a eternidade ao lado dEle, contemplando a beleza e o amor dEle. Cara, eu lembro de... Meu tempo está acabando, gente, eu vou dar uma acelerada aqui, mas isso aqui é algo que eu precisava de falar. Algo que aconteceu comigo, que eu estava aqui no meio do louvor. Nossa, esse louvor aí estava ajeitado, hein, gente? Me veio a memória de algo que aconteceu comigo nessa transição, nesse tempo de que eu tinha saído da igreja e estava me firmando. Tinha um amigo que trabalhava comigo, chama Mateus, e ele estava firme na igreja e tal. E aí todo dia a gente conversava via Skype, e ele todo dia me falava de Jesus. Cara, você precisa voltar, vamos lá e tal. E me falava sempre alguma coisa: aconteceu isso, vai ter isso aqui na minha igreja, não sei o que, e vem. Cara, ele não desistiu de mim. Ele foi pegando no meu pé, igual o irmão lá, a esposa pegou no pé, misericórdia, tem que vir. Cara, ele foi me falando de Jesus, ele foi me falando de Jesus. Mas sabe o que me fez assim entender que aquilo lá estava diferente? Porque eu conheci ele um tempo fora da igreja, eu conheci ele fora dos caminhos de Jesus, e agora aquele cara estava totalmente diferente. Aquele cara estava diferente, mano. Eu falei assim: o que está acontecendo? Tem alguma coisa nele que mudou. Eu quero isso aí para mim. Eu fui criado numa igreja desde pequeno, mas eu ainda não conhecia Jesus. E ele começou a me falar. E aí nesses dias foi mudando, até que Jesus me pegou, e aí já era, cara. Nós estamos aqui, graças a Deus. Mas trazendo para o lado dos amigos hoje, desse acolhimento com amor que ele teve sobre a minha vida, ele não desistiu de mim. Alguns anos depois, aleatório, eu já estava aqui na casa e tal. Eu e o Luiz Fernando, a gente saiu para ir numa... Luiz Fernando, que toca guitarra, do irmão do Luiz Henrique, isso. Nenê, mais conhecido, vulgo Nenê. Ele falou que ia estar aqui hoje, ele não está. Se ele estiver assistindo, viu, Nenê? Um dia nós dois fomos convidados para ir numa casa de recuperação fora da cidade. Chegamos lá, violãozinho, nós dois e mais um irmão, Daniel, não sei se ele está aqui, ele também foi com a gente. E a gente foi lá e cantou para eles, ministrou, trouxe uma palavra. E eu vi que tinha um cara me olhando. Ele me olhava diferente assim, e ele sabia cantar as músicas. Eu falei: cara, esse maluco é diferente, tem alguma coisa ali. Ele conhece todos os louvores, e ele estava se entregando e tal. Eu falei: amém, né? Jesus está pegando. E na hora que acabou lá esse momento, a gente tinha uma meia horinha para conversar com eles. Depois tinha que ir embora, que eles têm tempo para fazer as coisas deles. Esse rapaz chegou em mim. Ele falou assim: não sei se você lembra de mim, mas você foi no casamento do meu irmão. Você foi padrinho dele, e a gente sentou junto na mesma mesa. E eu lembro de você. E aí eu estava ali agora ouvindo o louvor, eu falei: cara do céu. Aquilo que Jonatas fez para Davi um dia, aquela persistência, aquele acolhimento, aquele amor, fez com que recaísse sobre a vida de Jonatas depois. Aquilo que o Mateus fez sobre a minha vida, um dia pôde recair na vida do irmão dele, que estava lá, numa casa de recuperação, lutando contra as drogas. E eu pude ministrar sobre o Senhor, ministrar Jesus no coração do irmão dele, assim como ele fez por mim um dia. Cara, dê valor à pessoa que te chamou para estar aqui hoje, ou um dia te apresentou Jesus. Às vezes vocês estão em igrejas diferentes, isso não importa. Essas aqui são placas. O que a gente serve é um Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo Cristo. Honre a vida daquele que um dia te acolheu com amor, grudou em você para que você estivesse firme. E não se esqueça, para que você tenha chegado nesse ponto hoje, alguém orou por você, alguém lutou por você, alguém sonhou que você estaria aqui hoje. Mas não para aí, agora é a sua vez, cara. Agora é a minha vez. Você que está aqui hoje, que a sua esposa orou por você e não sei o que, pegou no seu pé, não deixa parar aí, cara.
essa mesma persistência parte da sua vida em cima das pessoas que estão perto de você. Em nome de Jesus, eu creio que nós vamos espalhar o amor de Cristo por onde a gente estiver. Nós vamos espalhar esse amor. Nós vamos lembrar que nós já fomos acolhidos e tratados com amor. E essa vai ser o nosso lema, vai ser aquilo que nos move. Amar uns aos outros. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Nesses 2 mandamentos se baseiam toda a palavra do Senhor. Para acabar, se vocês quiserem vir, pessoal, pode vir. Eu queria ler uma frase que eu achei muito, muito legal, do D. Nelson, que ela fala assim: o amor sem fraternidade, que é o afeto entre os irmãos, é como fé sem obras. O amor sem fraternidade, ele é poesia, ele é uma escrita romântica, ele é uma música cantada, mas que não é vivida. O amor sem fraternidade é compaixão sem tratamento, é um hospital sem médicos, é um poço sem águas, é vidas sem interdependências. Você fala que conhece o Deus que é amor e não espalha amor, tem alguma coisa errada. Quem participa dos GC sabe exatamente do que a gente está falando. Só conhece o amor aquele que conhece a Deus, porque Ele é a expressão do amor. Ele é o amor. Ele é o amor. Então, se você não consegue expressar ainda amor pelas pessoas, se você não consegue amar o seu próximo, se você não consegue falar do amor de Cristo, tem alguma coisa errada. O Senhor te ama, cara. E nesse ato de acolhimento, hoje, nessa manhã, Ele está nos convidando, não para um alívio imediato, mas Ele está nos convidando para uma vida, uma aliança, algo mais profundo, que é o descanso pleno das nossas almas.